Olá, meus amores. Tudo bem com vocês? Voltamos. Preparados? Vamos continuar a nossa aula de geografia? Isso é muito bom. Já estão lá no cantinho que nós combinamos que vocês iriam eleger um cantinho aí na casa de vocês? Ótimo, muito bom. Perfeito. Já estão preparados? Tudo certinho? Peguem o material de vocês, principalmente o nosso livro, porque ele é o nosso companheiro, e vamos dar continuidade aí da nossa aula anterior. Combinado? Na nossa aula anterior, nós estávamos falando sobre a ciência geográfica, né? Sobre os estudos da geografia, não é? Nós compreendemos que a geografia é a ciência, não é? Por meio da qual nós podemos compreender, nós compreendemos o que ocorre no mundo em que vivemos, não é? Nós descobrimos aí um olhar geográfico, que ele é importante, o que é o olhar geográfico, não é? E nós vamos dar prosseguimento aí no nosso assunto, discutindo sobre, tá bom? Vamos fazer uma interação, assim, eu falo, eu respondo e vocês me acompanhem aí com o material de vocês, com o livro, tá bom? Assim a gente consegue desenvolver bem a nossa aula, não é verdade? Ótimo. Pois é, meus amores, falando sobre tudo isso, nós chegamos à conclusão que o principal objeto, o principal foco, o principal elemento de estudo em geografia é o espaço onde vivemos. O principal instrumento de estudo da geografia é o espaço onde nós estamos vivendo, onde nós estamos ocupando. Seja esse espaço aí a sua casa, o seu bairro, e aí a gente vai abrindo o leque e vamos para o planeta, né? Então, a geografia tem como principal instrumento de estudo, né, principal objeto de estudo, o espaço que a gente está ocupando, o espaço que nós estamos vivendo. E esse espaço que nós estamos vivendo, que nós estamos ocupando, é um espaço que está em constante transformação. Sim, em constante, dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, está acontecendo uma modificação em algum lugar. Seja lá na sua casa, né, a transformação dentro do espaço da sua casa, e aí a gente vai saindo e observando o que está pelo lado de fora. Está sempre, constantemente, diariamente, por minuto, por hora, por semana, está acontecendo mudanças. Nós estamos modificando esse espaço, né? E nós vamos modificando esse espaço em virtude de várias formas, né? De vida de várias sociedades. Nós estamos modificando esses espaços de acordo com as nossas necessidades. Nós vamos descobrindo outros interesses, nós vamos compreendendo que é necessário que faça uma mudança. Nós vamos aumentando em número populacional e a mudança é necessária acontecer. Nós vamos compreendendo a chegada de novas informações e através dessas novas informações nós também vamos fazer essas mudanças nesse espaço. Por quê? Porque nós estamos precisando do espaço. Se nós estamos mudando, aumentando o número
populacional em uma determinada área, aquele espaço precisa oferecer moradia para as pessoas. Então, nós precisamos modificar esse espaço. Esse bairro precisa expandir, precisa ter mais casas, porque tem pessoas para morar. Precisa se abrir mais ruas, porque pessoas estão ali. Então, nós vamos transformar. Mais áreas serão desmatadas, retira-se a vegetação dessa área, porque nós precisamos urbanizar, construir mais casas. O número de pessoas aumentou. Precisamos aumentar mais ruas para dar acesso a outras ruas, porque o número de pessoas que estão aqui e precisam se locomover também aumentou. O número de carros que circulam também aumentou. Precisamos continuar mudando o espaço, porque aumentou o número populacional, aumentou o número de casas, aumentou-se o número de ruas e precisamos alimentar essas pessoas. Então, nós vamos precisar construir mais áreas para plantio, áreas para cuidar de animais, criações de animais. Vamos precisar de mais áreas para construir mais indústrias e fábricas para transformar essa matéria, porque mais pessoas precisam vestir, se alimentar, interter, né? Tudo vai ser modificado dia a dia. Essa rua já não é mais suficiente, então vamos construir um elevado nessa rua. Precisamos de um viaduto nessa rua. Precisamos de um túnel por aqui para facilitar o acesso das pessoas de um lado ao outro. Então, esse espaço o qual nós estamos ocupando, o qual nós estamos vivendo, ele está em constante transformação. E essas transformações, elas vão ocorrendo conforme a necessidade da sociedade, conforme a sociedade vive, cada sociedade vive ali naquele determinado espaço. Conforme as necessidades vão surgindo, vai mudando e transformando esse espaço, certo? Seja no campo, seja na cidade, seja no espaço urbano, seja no espaço rural, não é? E através das nossas atividades econômicas, nós vamos fazendo essas modificações. As atividades econômicas são inúmeras, né? Extrativismo, o comércio, a indústria, a prestação de serviço. Então, conforme as nossas atividades econômicas, nós vamos fazendo aí as transformações, né? De cada sociedade, onde essa sociedade está ocupando esse determinado espaço. No livro de vocês, observem aí na página 456, tem duas figuras, duas fotografias. Olha, eu não vou poder mostrar para vocês a imagem, porque eu fico meio receosa de ter direitos autorais e travar o nosso vídeo. Mas aí vocês me acompanhem com o livro de vocês, na página 456, porque essa imagem não foi a professora que fez, né? Essa imagem foi alguém que fez, está em um livro. Então, não é minha, eu não posso mostrar assim, né? Então, acompanhe aí do livro de vocês que facilita. Mas eu vou descrever a imagem e vocês criam, reproduzam a imagem na mente de vocês. Um excelente exercício. Então, ó, uma das imagens, nós vamos ter aí um espaço, não é? Onde ele tem elementos naturais, elementos que foram produzidos pela própria natureza, como elevados no relevo, no solo, né? O relevo tem alguns elevados, isso é produção da própria natureza, né? Nós temos uma vegetação rasteira, que também é produção da própria natureza.
E aí nós vamos ter interferência aí de construções, de casas, de edifícios, né? E provavelmente, se tem casa, tem edifício, deve ter ruas, né? Asfaltadas ou não, mas foram abertas ruas. E aí nós vamos ter provavelmente bairros, porque tem as casas, e é um município. É um município que fica no sul de Minas Gerais, que é chamado Itanhandu. Itanhandu é o nome do município. Conseguiram construir aí essa imagem na mente de vocês? É uma fotografia onde a gente consegue ver bem um pouco distante umas elevações no solo, como se fossem umas pequenas montanhas, não é? Lembrando que no Brasil nós não temos montanhas, são só elevações no relevo. E nós temos aí casas bem próximas umas das outras e edifícios. E temos algumas árvores que foram plantadas, aparentemente. Na outra imagem, que também é de Minas Gerais, né? Do interior de uma fazenda. É uma fazenda de plantação de café. Alguém já foi, já visitou, já viu de pertinho uma plantação de café? Então tem inúmeros pés de café aqui que a gente perde de vista. Lá no fundo a gente consegue ver uma elevação no relevo também. Nós vamos ter algumas vegetações com características de ser nativa lá no fundo da imagem e uma plantação imensa de pés de café. Os pés de café você só consegue visualizar os trilhozinhos assim, curvando, as ruazinhas entre os pés de café e aquela porção de pés de café. Bom, então essas são as duas imagens que tem aí no livro de vocês. O que você consegue imaginar aí? O que você observa dessa imagem? Né? Quais elementos compõem cada uma dessas paisagens aí que eu descrevi para vocês? Como os elementos que se apresentam aí nessas imagens, eles se relacionam? Quando a gente faz essa análise, quando a gente faz essa observação, nós estamos desenvolvendo o nosso olhar geográfico. Quando a gente começa a questionar, a perguntar, a observar e tentar compreender, nós estamos desenvolvendo o nosso olhar geográfico. E o que é o olhar geográfico, professora? É a possibilidade de compreensão, de compreender o espaço que a gente está olhando, né? E o que tem, como se relacionam todos esses elementos ali naquele espaço, né? Isso, então, configura a chamada conhecimento geográfico. É o que nós estamos aprendendo a fazer juntos aqui. É o que vocês estão desenvolvendo aí. Tentando entender a relação da construção dessas moradias em meio a um espaço que tem elementos naturais que foram desenvolvidos pela natureza. E essas casas foram construídas, são elementos culturais, que são elementos construídos pelo homem. Então, essas casas são construídas em um elemento natural que é o relevo, né? E conforme é o relevo, se estabelece a construção da casa, das ruas. E a plantação de café? Se o solo é mais declinado, a plantação de café, ela precisa também respeitar esses elementos. Então, nós vamos ter uma plantação mais curvada, porque se vier uma chuva muito forte, essa água não vai sair arrancando todos os pés de café de uma vez. A água vai poder passar entre os pés de café e ir aos poucos infiltrando no solo. Então, os elementos naturais e os elementos culturais, eles vão se conversando, se entendendo e se ajustando. E como é que a gente descobre isso? É desenvolvendo
o chamado olhar geográfico. É conhecendo a importância da geografia, conhecendo como funciona o estudo, a ciência geográfica, a importância, quem faz esse estudo, conhecendo cada elemento e a sua importância. Assim nós vamos compreender todo o processo, não é? No meio, no lugar onde nós vivemos, certo? Essa percepção, né? Esse olhar geográfico, ele é construído, ele é treinado, né? No nosso dia a dia. Quando você começa a compreender os elementos, a importância, você começa a observar e a entender que a geografia, ela acontece todo dia. Ela acontece toda hora. Quando você observa o clima de um determinado lugar e você compreende que nesse clima tem datas, tem meses, tem períodos que é mais chuvoso, tem período que chove menos. Começa a entender que a população da área rural desse espaço precisa acompanhar esse ciclo da chuva para poder produzir os seus alimentos. Quando você sai de casa com o casaquinho na mochila, porque você sabe que provavelmente o tempo vai mudar e vai chover e vai esfriar. Isso é compreender, conhecer a geografia, ter um olhar geográfico, e ele acontece todo dia, todo momento. Estão compreendendo? Ótimo. Bom, isso acontece com todas as sociedades, né? Em relação a tudo, todos os elementos na natureza, né? Nós precisamos analisar essa relação entre o homem, nós, seres humanos, sociedade, e a natureza, para compreender, respeitar e vivermos uma relação de harmonia com o meio, o lugar que nós vivemos, certo? As pessoas, né, os pré-históricos, eles já respeitavam essa relação, eles já observavam o desenvolver da natureza, os ciclos da natureza, e eles viviam respeitando. Lógico que nós de lá para cá já mudamos muita coisa, desenvolvemos a tecnologia para fazer essa análise para nós. Nós não precisamos ficar sentados ali fora esperando e só observando, né? Nós temos muitos aparelhos tecnológicos que fazem essas previsões para nós, mas nós precisamos acompanhar e respeitar essas transformações, essas mudanças nesses elementos e fazer as nossas modificações. Lembram aí quando eu disse que na imagem aí, a plantação, né, a vegetação de plantação de pés de café, a gente consegue visualizar as estradinhas entre os pés de café, todos enfileiradinhos, né? E a gente consegue, e a gente compreende por que tem que ser assim. Porque precisa respeitar as águas da chuva, a força das águas da chuva. Nós precisamos dar o espaço para que ela aconteça, para que não haja destruição, né? Em relação à plantação de cafés que fomos nós que fizemos, fomos lá e colocamos os pés de café naquela região. E nós precisamos da chuva. Como é que as plantas vão produzir, vão crescer, florescer e produzir? Precisamos do ciclo da chuva. Então, nós precisamos ter esse olhar geográfico, compreender, conhecer os elementos e compreender como nós precisamos fazer as modificações
necessárias, não é? As transformações necessárias nesse espaço e nos relacionarmos bem dentro desse espaço, certo? Bom, meus amores, é treinando todo dia os nossos olhares geográficos, é que cada vez mais a gente vai compreender a geografia, vai perceber que ela é importante, que nós fazemos parte dela, nós somos parte da geografia e nós vivemos a geografia todos os dias, certo? Eu espero que vocês tenham compreendido sobre o assunto. Peço a vocês que leiam, peguem o livro, leiam várias vezes sobre esse assunto no nosso livro. Observem a imagem aí, detalhe a imagem na página 456, tá? Vou deixar um abraço bem fofinho, um beijinho bem carinhoso. Vou deixar um exercício, faça, que nós vamos corrigi-lo na próxima aula, certo? Até mais. Espero que tenham aprendido, compreendido. Tchau!